Olá! Quase um ano e meio depois de registrado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, o país ainda está às voltas com a transparência dos dados que envolvem as vítimas da pandemia. Nessa edição do Palavra Aberta, eu converso com o deputado Dr. Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, sobre uma proposta que visa colocar um ponto final nesse problema. Deputado, seja muito bem-vindo à Palavra Aberta. Deputado, eu queria, para começar a nossa conversa, que o senhor falasse um pouco sobre qual é a importância da divulgação dessas informações que constam no projeto aprovado. Obrigado pelo convite. Eu acho importante porque a divulgação dessas informações pelo poder público, né, onde toda a sociedade vai ter acesso, é muito importante, pois pode levar as pessoas a refletir sobre a necessidade de seguir as orientações das autoridades sanitárias. Então, é uma situação no qual você vai ter acesso para saber de que maneira está sendo, inclusive, utilizado, né, as verbas que foram destinadas ao tratamento do Covid-19, como se fosse um site de transparência, a quantidade de material que você recebeu, que você forneceu, quanto ainda tem de estoque. Quer dizer, é uma coisa muito importante, por exemplo, a lista de espera de pacientes que estão de vagas de UTI, de vagas do atendimento. Quer dizer, são situações que melhoram bastante. Você ter uma estatística nesse sentido, porque vai envolver estados, municípios, o Distrito Federal. E essas informações vão ser repassadas diariamente. Então, você vai ter um conhecimento amplo do que está acontecendo. Não só para o Covid, mas também, às vezes, você tem um diagnóstico de síndrome respiratória, que muitas vezes confunde com o Covid, uma virose, alguma coisa assim. Então, são parâmetros que nós vamos também poder comparar a essas patologias em relação a isso. Deputado, o texto aprovado, que foi relatado pelo senhor, ele reúne um conjunto de proposições legislativas e aí isso resultou na definição de uma série de itens que devem ser divulgados, né? Eu queria que o senhor citasse os principais, o senhor até deu uma pincelada em algumas coisas, mas os principais deles e a periodicidade da divulgação. Tudo é diário ou tem alguns que têm uma periodicidade diferente? Não, conforme o parecer aprovado, né, diariamente e até às 18 horas, o Ministério da Saúde deverá divulgar um relatório sobre a situação epidemiológica do país e os resultados das ações de combate à pandemia, né? Então, isso aí é renovado diariamente com os dados já contabilizados 24 horas daquele que foi do primeiro momento. Então, com isso, nós vamos ter a quantidade, igual eu te falei, né? Nós vamos saber a taxa de ocupação, a quantidade de pessoas contaminadas, a quantidade de pessoas que foram curadas, que eu acho isso muito importante também, porque você não tem assim, só se fala tantas pessoas foram a óbito, tantas pessoas estão contaminadas, né? Quantas vacinas foram feitas, quer dizer, então, tudo isso é importante para que a gente possa ter um controle maior em relação às taxas de mortalidade, morbidade, inclusive de letalidade. Então, eu vejo isso aí como um aspecto de grande importância. Principalmente, você vê, volta e meia, Marcelo, às vezes a gente vê na imprensa aí, vão ser devolvidos não sei quantos kits de testagem do Covid porque não foram utilizados. Então, isso é importante à população. Por que não foi utilizado? Se o município, o Estado, recebeu recursos para isso, todos nós sabemos, e destinamos recursos para isso, e não foi utilizado, por que não está sendo feita a testagem? Quantos kits ainda nós temos no estoque? Quer dizer, eu vejo isso aí como é fundamental no caso de uma pandemia e estudos epidemiológicos que a gente tenha relação a cor da pessoa, a profissão, se ela apresenta algum... por exemplo, eu tenho pacientes que têm determinadas doenças, que a gente faz a receita porque tem comorbidade. São pessoas que às vezes têm determinadas deficiências. Então, isso é muito importante para saber. Inclusive, você vai ter uma estatística depois geral, né? Não só disso aí,
como de outros. O senhor entrou no ponto, deputado, que é exatamente o que eu queria tratar. A gente sabe que estatística no Brasil, diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, não é uma coisa das mais constantes, das mais sérias. As bases de dados vão mudando e tudo. E esse projeto, ele define exatamente o que o senhor comentou. Existem algumas classificações que vão ter que ser feitas nesses dados para que virem informações. Idade, gênero, raça, profissão, município. Esse tipo de classificação é muito importante, inclusive, para a elaboração de políticas públicas para resolver os problemas que vão resultar, que vão permanecer conosco, mesmo passada a pandemia, né? Eu vejo isso aí, né, extremamente importante, muito significativo, porque, veja bem, com que faixa etária está sendo mais prejudicada? Por exemplo, se é o jovem que vai para a balada, o jovem que está trabalhando no dia a dia muito mais do que os idosos, será que eles vão ter preferência em determinada idade para vacinação do que outras pessoas? Né? Então, você vai ter parâmetros para comparar, principalmente em relação a isso. A profissão do indivíduo, os profissionais da área de saúde, lembra quando nós aprovamos aquele outro projeto, né, que eles teriam prioridade na testagem, bem como na utilização de materiais de proteção individual. Então, são fatores que nós temos que trabalhar em cima de estatística. Você falou muito bem. Em outros países, né, primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, a pesquisa é fundamental para que você possa atuar naquele local, naquela cidade que tem mais Covid, naquela cidade que tem menos, de que maneira nós vamos trabalhar nesse sentido. Então, para a gente terminar a nossa conversa, a proposta aprovada, ela trata também de contratos da publicidade, da transparência, de contratos para aquisição de produtos ou serviços voltados ao enfrentamento da Covid. O valor do contrato, o acompanhamento da sua realização, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente terminar a nossa conversa. Então, eu vejo também, porque nós temos que evitar o superfaturamento, né? Nós temos que evitar uma série de fatores relacionados, principalmente a gente sabe, da corrupção, né? Está tendo até uma CPI aí para evitar exatamente esse tipo de comportamento de determinadas empresas. Eu não estou acusando ninguém, mas esses contratos têm que sim, né, para a gente saber que o produto, o serviço, quem que é o responsável pelo fornecimento, quem que é essa empresa, com cópias de contrato anexada, com os documentos todos na íntegra, para que a gente possa ter uma participação mais efetiva, principalmente na transparência, da onde esse recurso público ele está sendo utilizado, de que maneira ele está sendo utilizado, por quem, né, que ele está sendo utilizado. Então, eu vejo isso aí também como uma fiscalização do próprio Ministério da Saúde em relação a isso. Muito obrigada, deputado Zacarias Calil, por sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço e sempre à disposição. Eu conversei com o deputado Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, sobre o projeto de lei 1622 de 2020, que trata da obrigatoriedade de divulgação pelo governo de dados sobre a Covid-19. Se você quer acompanhar o andamento dessa proposta na Câmara dos Deputados, você pode ir na página da Câmara da internet, no alto da página marcar Atividade Legislativa, Propostas Legislativas, PL 1622, ano 2020, cadastrar seu e-mail e você passa a ser notificado de toda a movimentação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá!